Trabalhar com datas que representam o tempo, é um verdadeiro pesadelo. Na grande maioria dos casos, é difícil, dá trabalho, temos que aplicar transformações, conversões e por uma razão. Em geral, a data, o formato da data, é totalmente afetado pelo sistema operacional que estamos usando e pela ferramenta que estamos usando. Muitos analistas no começo penam para compreender isso. O formato de data que você traz em um arquivo, quando você carrega na ferramenta, qualquer uma, ou linguagem de programação, ou ferramenta, você acaba alterando o formato por conta da ferramenta ou do sistema operacional ou de ambos. E aí nós temos que aplicar transformações, conversões, fazer ajustes, ou seja, fazer a decomposição baseada em tempo. Em muitos casos, uma variável do tipo data deve ser decomposta em sua hierarquia, com ano, mês, dia, hora, minuto, segundo ou qualquer outra divisão que seja necessária para atender aos requisitos do que precisamos entregar no processo de análise. Por exemplo, tem que entregar o relatório de vendas. O relatório de vendas é por ano, por mês, por dia, por semana, por hora. Pois bem, como eu venho dizendo já desde o início do curso, o que você faz lá no final determina as ações que você toma durante o processo de análise. Como os relatórios devem ser entregues? Os gerentes querem ver as vendas por hora. Aí eu vou até a fonte e descubro que eu não tenho a hora da venda registrada. Sim, é possível. E aí, o que eu faço? Bom, nesse caso, se eu não tenho a hora da venda, não tenho o que fazer mesmo. Simplesmente informo isso aos tomadores de decisão. Ou então a data está formatada como timestamp. Timestamp é quando você tem vários números apenas, onde cada 2 ou 3 ou 4 números representam ano, mês, dia, hora e assim por diante. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que extrair a regra, fazer a decomposição, extrair a regra da coluna timestamp para então poder gerar o relatório por hora para o tomador de decisão. Isso é engenharia de atributos, ok? As pessoas ficam olhando a engenharia de atributos às vezes como algo incrível que leva o foguete lá para Marte, etc. Não. É você olhar para uma variável e entender. A variável está pronta para o que eu preciso? Não. Então eu talvez tenha que fazer a decomposição. Depende se a variável é categórica, se é baseada em tempo e assim por diante. Podemos fazer a decomposição em tempo de análise ou decompor e gerar novos atributos em nosso conjunto de dados. O que é a decomposição em tempo de análise? Imagine que eu vá fazer, por exemplo, um relatório ou mesmo um gráfico com linguagem Python. Eu não tenho hora direto lá gravado no banco de dados. Eu tenho isso num campo de data. Então, no meu script Python, eu faço a formatação da coluna data, executo o script e mostro o gráfico. Isso é decomposição em tempo de análise. Qual é a desvantagem disso? É que eu vou ter que executar aquele script. Aquilo pode levar tempo dependendo do volume de dados. A vantagem é que eu não preciso gerar novos atributos. Por outro lado, eu posso fazer o contrário. Eu posso decompor primeiro a variável do tipo data, que representa o tempo, e então gerar novos atributos. Posso criar uma nova coluna apenas com o ano, uma nova coluna apenas com o mês, e depois usar essas colunas, esses atributos, para o meu processo de análise. Qual a vantagem disso? Já tenho os atributos prontos. Qual a desvantagem? Vou ter que fazer esse trabalho durante a engenharia de atributos. Vai ter uma etapa adicional. Eu, em geral, normalmente, prefiro criar novos atributos, ok? Por quê? Porque eu prefiro ter todo o trabalho da engenharia de atributos e deixar os dados prontos para o processo de análise. Porque eu não tenho que fazer nenhum outro tipo de transformação, decomposição lá no final. Eu faço tudo durante a minha etapa de preparação dos dados, engenharia de atributos e assim por diante. A menos que eu não precise daquelas colunas novas. Aí simplesmente eu faço a decomposição em tempo de execução, em tempo de análise. Mas sempre que possível, eu prefiro desmembrar, decompor a coluna data em novas colunas, com ano, mês, dia, hora, etc., para que então depois eu possa usar no processo de análise. A escolha, no final das contas, é do analista. O que eu procuro fazer nos projetos é trazer os exemplos para você. Obrigado, já continuamos na próxima aula.